Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a gestão de processos no Procon. A gente vai apresentar estratégias para atendimento, monitoramento e relacionamento institucional. Eu sou Silvia Curado, a host deste programa, e eu estou aqui com um time fera no assunto que eu vou apresentar para vocês agora. A minha primeira convidada é uma gestora jurídica muito experiente. Se você acompanha o programa, você já viu ela aqui algumas vezes. Ela cuida das estratégias de atendimento das reclamações e, junto com seu time, ela desenha os fluxos que otimizam essa gestão das reclamações, trazendo eficiência para as empresas. E ela vai falar um pouquinho desse trabalho hoje aqui com a gente. Então, seja muito bem-vinda de volta ao podcast, Gabriela Gomes. Oi, Silvia. Oi, pessoal. Leonardo, Douglas. É um prazer estar aqui de novo para a gente falar um pouquinho sobre o Procon, que é um filho aí para mim. Então, bora a gente bater esse bate-papo. Bom, meu segundo convidado também acumula uma grande experiência na área do direito do consumidor. Aliás, hoje eu só tenho fera aqui no assunto, tá? E está aqui também para explicar um pouquinho como ele usa esses dados, como ele usa dados para evitar problemas mesmo antes deles surgirem. Então, seja muito bem-vindo ao podcast Douglas Ribeiro. Olá, Silvia. Olá, pessoal. É um prazer aqui voltar a esse canal. Temos muito a falar hoje, hein? Bom, fechando meu trio de especialistas, temos o nosso gestor do RICS, Relações Institucionais e Conexões Sustentáveis. Ele também tem um vasto currículo na área de direito do consumidor e ele vem aqui para compartilhar como construir esse diálogo produtivo com essas entidades. Seja muito bem-vindo de volta ao podcast, Leonardo Wellinger. Muito obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com pessoas tão queridas, tão experientes e tão profissionais. E a parte legal é que a gente está no podcast em que estamos conectando mentes, né? E aqui a gente vai deixar muito claro para vocês como que a gente, dentro do PG, se conecta também entre Núcleo Procon, Direito Público e o próprio RICS, e como que isso tem trazido belos resultados para os nossos clientes e trazer um pouquinho de informação aí para o nosso ouvinte do podcast. Bom, então, galera que está assistindo a gente agora, preparem-se, peguem o papel e a caneta, anotem tudo, porque a gente vai ter um monte de dica prática para você aplicar aí no seu dia a dia quando o assunto é Procon. E para colocar os nossos ouvintes ou quem está nos assistindo na mesma página, eu queria pedir para vocês explicarem um pouquinho como é que funciona o trabalho de vocês, já que o Léo comentou aqui dessa integração, que afinal de contas o assunto é um só, é Procon. Silvia, muito boa pergunta. Vamos. Então, todo o processo aqui de Procon, se a gente pensar numa esteira de início a fim, né, olhando para Procon, tudo se inicia aqui comigo, dentro do meu time. Então, quando a gente fala ali de carta de investigação preliminar, audiência, todo esse pontapé inicial, essa parte mais. É bem inicial mesmo do processo, sabe, da reclamação do consumidor, ela fica aqui na minha área. É interessante, né, Gabi? Porque esse trabalho ele acaba sendo bem, né, bem a várias mãos, porque a Gabi pega essa primeira fase do atendimento ali, que é a conciliação com o cliente, né, com o consumidor. E caso, né, essa reclamação ela vire ali o Procon opte por continuar a fiscalizar a empresa, porque ele entende que alguma prática não esteja adequada, enfim, aí começa, né, a fase da fiscalização, né, e aí o Procon ele começa a andar, digamos, sozinho, sem a participação do consumidor, e nessa fase da fiscalização, isso pode ocasionar uma multa ou algum tipo de penalidade para o nosso cliente. Então, nessa fase aqui, né, a gente tem uma outra esteira aqui de atuação, né, que fica aqui sob a minha gestão, e aí eu vou tratar, né, desse procedimento na fase de fiscalização, né? E o Léo fica ali olhando, acho que as duas pontas, né? Ele olha ali para a parte da operação que está na Gabi, né? Se tiver alguma coisa ele aparece, né? Se tiver na fiscalização também uma necessidade de intervenção ali decorrente do relacionamento que ele tem com o Procon, ele também entra, né? E a gente faz ali esse trabalho em conjunto, né, Léo? Com certeza, né? Eu acho que a parte mais interessante, né, que a gente consegue muitas vezes chegar para o Procon e explicar o que está acontecendo, né? Então,
muitas vezes a gente identifica assim um gap, né, um espaço ali entre aquele entendimento do fornecedor, aquele entendimento do órgão de proteção ao consumidor, e aí o papel do RICS, não só esse, né, mas um deles é a gente tentar traduzir, né, para o Procon, então, como que a empresa enxerga, quais são as dores da empresa, quais são as dificuldades, e aí, muitas vezes, trazer essa dor para dentro do Procon, para o Procon também entender as dificuldades, e aí, muitas vezes, o Procon também ele acaba se tornando um colaborador, né? Porque ele fala assim, ah, não, interessante, entendi, então acredito que a partir de agora a gente pode entender dessa forma, mas e de repente se a gente seguir esse caminho, né? Então, a gente enxerga assim que aquele princípio lá da harmonização das relações de consumo do CDC, ele está cada vez mais presente, né? Porque hoje o custo judicial, o custo administrativo, de você ter, né, as reclamações, ter sentença de condenação em dano material, dano moral, elas são significativas, né? Então, todos os departamentos jurídicos hoje buscam uma forma de reduzir esse custo, e aí a gente consegue aqui, né, dentro do núcleo Procon da Gabi, dentro do direito público do Douglas, dentro do próprio RICS, a gente consegue se conversar, a gente consegue entender tendências, a gente consegue muitas vezes se antecipar um problema e aí tomar as medidas cabíveis para que a gente consiga ou evitar uma sanção, né, remediar ou muitas vezes também cancelar multas ou inclusive negociar essas situações e a gente consegue então ter savings muito expressivos para os nossos clientes e isso faz também com que a imagem dos clientes melhore muito perante os consumidores e os próprios órgãos de defesa do consumidor. Ô, Sil, eu acho que se eu puder complementar um pouquinho aqui do que os meninos falaram, o que é muito legal é que você percebe que por mais que seja tudo muito junto, é meio que independente cada área, né? A minha área ela é muito focada ali com contato direto com o consumidor. Então, aqui a gente tenta manter um relacionamento positivo entre o consumidor e a empresa, né? Tentar, eu costumo brincar aqui no Procon, a gente ainda está namorando com o consumidor, sabe? A gente tem condições de reverter essa situação, a gente tem condições de manter o consumidor na nossa marca. Então é um momento ali que foi só uma briga de namoro, mas tá tudo bem, sabe? E aqui a gente brinca, a gente usa só a nossa relação aqui é direto com o consumidor. Então, tentar organizar o que aconteceu, tentar minimizar os riscos para o consumidor, evitar que isso vire de fato um processo judicial. Só que o que é mais importante de dizer é que mesmo que eu faça tudo aqui, né, eu, as- eu consiga resolver aquilo consumidor, deu um problema, a gente restituiu o valor, entregou o produto, né, a gente restabeleceu o serviço, a gente resolveu aquilo com o consumidor. O fato de eu ter resolvido aqui na minha esfera, isso não quer dizer que não vai resvalar ali na esfera do Douglas ou o próprio Léo. E aí o que o Léo disse que a gente se complementa é porque a gente nunca trabalha sozinho. Por mais que a minha área seja independente, eu trabalhe direto com o consumidor, depois que eu resolvo algum problema, eu já dou um toque para o Douglas e falo, olha, esse caso aqui, por mais que eu resolvi, acho que o Procon vai entender que eu feri o Código de Defesa do Consumidor, ele pode aplicar alguma multa. Automaticamente eu já chamo o Léo e falo, Léo, o que você acha da gente já falar com esse Procon? Porque ele pode ter uma mão muito pouco pesada, a gente pode fazer um contato melhor. Vamos tentar minimizar isso, sabe? Então, eu acho que o mais gostoso da nossa área é porque são áreas distintas, mas ao mesmo tempo bem conectadas uma à outra, sabe? Essa é a E acho parte que até mais para legal. exemplificar, viu, Silvia, o que a Gabi está trazendo aqui para a gente teve um case aqui recente, né, do começo do ano, né, um cliente que foi mudar a estrutura de atendimento de serviço, né, e a gente sabia que isso poderia ser interpretado ali pelo Procon de uma forma diferente, né, do que a empresa de fato se posicionava junto ao cliente. E aí a gente fez todo um trabalho, né, a várias mãos, né. O Leonardo entrou aqui para fazer a comunicação preventiva com os Procons antes mesmo do cliente anunciar as alterações na forma de atendimento, né, para que os Procons já tivessem o entendimento, né, e tirassem as dúvidas diretamente ali com a empresa, né, no caso representada pelo Leonardo, né, sobre as alterações, né, que é muito mais fácil você ter um diálogo aberto, né, e aproximar a empresa do Procon do que você apenas responder ali de forma fria, né, na escrita. E aí, por conta disso, a gente acaba fazendo a várias mãos, a Gabriela
vai precisar ali adequar a resposta, né, para deixar uma informação clara, no formato que o PROCON vai entender. Eu também, se tiver algum desdobramento de algum desses casos, porque também a gente tem PROCONs aí no país inteiro, enfim, são mais de quase 1.000 PROCONs, ou acho que deve até passar, então tem uma quantidade muito grande, eventualmente um entendimento ou outro pode ficar diferente do que a gente entende como adequado, mas aí é que eu acabo entrando, então assim, no final das contas, a gente acaba fazendo um trabalho muito integrado, né, para que todo mundo ali atenda o que o cliente quer no final. Ô Douglas, e você falou uma coisa que é muito legal. Desculpa te cortar, Léo, eu sei que você ia falar alguma coisa, mas o que é legal também, além disso, é a forma como a gente fala, né? Porque aqui comigo eu tenho que ter uma forma. Eu não posso ser tão formal, porque quem vai receber essa resposta é o consumidor, que no final das contas ele é leigo, ele não sabe sobre direito, né? Poucos são os consumidores que sabem. Então, na hora que eu vou fazer a minha resposta aqui, eu tento ser o mais simples possível e o mais compreensível possível, sabe? Então, escrever um português bem claro, bem didático para o consumidor. Mas quando chega no Léo ou no Douglas, muda um pouco de figura, né? Então a resposta tem que ser um pouco mais robusta, ela tem que falar de lei mesmo, ela tem que juntar jurisprudência, ela tem que ser um negócio mais forte ali para a resposta. Então é por isso que eu falo que é tudo tão diferente ao mesmo tempo, tão conectado, sabe? É isso Esse aí. ponto, Léo, pode complementar, desculpa. Desculpa, Silvia. Não, eu só queria trazer dois pontos que eu acho super importantes. O primeiro é a gente trabalhar com evidência, né? Então, quando a Gabi recebe todas essas informações, ela gera um banco de dados, né? E aí a gente consegue identificar a quantidade, aonde que está tendo problema, qual é o tipo do problema, né? Seja ele causa raiz, causa real, etc. E aí isso nos permite trabalhar de forma estratégica. Então, eu acredito que esse é um ponto muito legal para a gente trazer. E aí o Douglas, ele também faz a parte ali, geralmente de anulatória, e essa parte também estratégica ela é importante para o cliente saber aonde que ele está pisando, né? Qual que é o risco que ele tem, qual vai ser a provisão do risco dele. Então, isso também é muito bacana. Mas eu queria só, antes de passar a palavra, eu queria pegar um gancho que o Douglas trouxe aqui, que eu acho que é importantíssimo, né? Que é a questão da comunicação dos fornecedores com os PROCONs. Então, até algum tempo atrás, né, havia, assim, um, um entendimento, ou havia, assim, um receio por parte dos fornecedores de ir até o PROCON conversar, né? Que o fornecedor chegaria lá no Procon, por exemplo, e seria sancionado, ou seria multado, ou teria alguma dificuldade lá no Procon. E o que a gente tem visto, eu acho que isso é uma construção assim que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor está de parabéns por ter entendido que as sanções administrativas, no fim das contas, elas não resultam em melhoria nenhuma para o consumidor, porque você sanciona, esse custo acaba entrando na conta, é repassado para o consumidor. Muitas vezes as sanções são aplicadas depois de muitos anos e aí aquele fornecedor muitas vezes já ajustou aquela conduta ou já não faz mais nenhum tipo de sentido, né? E aí hoje existe, né, esse aprofundamento nas conversas, nos entendimentos, para quê? Para que se um PROCON identifica alguma atuação, né, que possa estar ferindo o CDC, como a Gabi colocou, que a gente já resolva isso já, né? Então, em vez de eu aguardar mais 3, 4, 5, 10 anos para receber uma sanção para entender que eu fiz algo errado, o PROCON já me dá essa janela, essa oportunidade para que o fornecedor sente na mesa, né, identifique ali algo que o PROCON pontua e aí faça a lição de casa, né? Chegue dentro de casa e fale assim, ó, recebi essa demanda do PROCON, se a gente não fizer isso, ele vai nos sancionar, né? E aqui a gente também precisa pensar na imagem da empresa, a gente precisa pensar no nosso consumidor, que é o mais importante, né? Porque sem venda para o consumidor, a empresa não sobrevive. Então, a gente precisa ter essa tríade, né? Ter isso funcionando muito bem. Então, mais um ponto interessante, assim, para a gente trazer de como que é, essa, 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 essa atualização, assim, da forma de se enxergar a defesa do consumidor, ela ocorreu, né? E aí eu acredito que a pandemia teve um papel muito importante nisso, porque foi uma época em que estávamos todos separados, mas que os problemas de consumo continuavam. E a gente precisava, assim, reinventar para saber como tratar
né? Como cuidar do consumidor agora à distância, né? E aí houve essa aproximação de diversos agentes do sistema, né? Inclusive agências reguladoras, etc. E foi um momento muito rico, né? E isso fez com que a gente se aproximasse e talvez permitisse que a gente chegasse onde nós estamos hoje. Então, eu queria também deixar esse ponto aqui destacado, porque eu acho que é muito válido e os PROCON, os Ministérios Públicos, Defensoria Pública, a Senacom, eu acho que os fornecedores também, né, merecem aí um parabéns, um aplauso, por ter essa visão diferente de conciliação, né, não mais de judicialização, não mais de litígio, né? Então, eu acho que esse é um avanço para a sociedade como um todo. Vocês trouxeram muitos pontos importantes aqui, mas eu vou pensar por um mais geral agora, para a gente continuar a nossa conversa, que é o seguinte. Vocês contaram aqui uma baita de uma estrutura toda focada em Procon. Uma coisa que eu não mencionei no começo do programa é que o núcleo da Gabi se chama Núcleo Procon. Esse pedacinho do atendimento dela chama-se Núcleo Procon. E acredito eu, na minha crença aqui, no meu pré-conceito, de que as empresas dão pouca importância quando a reclamação está nessa fase, como vocês falaram, uma fase inicial, pré-judicialização, enfim. Vai dar importância quando ela se judicializa. E o escritório tem uma baita de uma estrutura para atender só esse pedaço. Eu queria que vocês contassem um pouco como vocês chegaram a essa estrutura, olhando para a necessidade das empresas que vocês atendem. Eu acho que é uma pergunta muito boa para a gente falar sobre a necessidade desse primeiro atendimento ser muito bem feito, para que evite, para que isso vá para o Douglas, ou né, que vire de fato uma multa, alguma coisa mais séria. A grosso modo, Silvia, o que que acontece? Quando a gente fala sobre. Quando a gente olha de forma muito singular o que acontece com uma reclamação de um consumidor, tecnicamente, quando a gente olha para valores, ela tem um valor baixo, né? Diferente quando a gente fala de judicial, que há uma probabilidade de você ter uma multa muito alta, uma condenação em danos muito alta. Quando a gente fala de PROCON, olhando de forma singular, óbvio, ele tem a obrigatoriedade de restituir o valor ou trocar. Então você percebe que não tem muito. Quando a gente fala ali pequenininho, não é tão ofensivo para a empresa. Só que quando a gente começa a olhar para isso de uma forma mais ampla, eu consigo diminuir, né? Depois que você faz um bom tratamento de uma CIP, um bom tratamento de um caso que vira audiência, se você faz um contato direto com o consumidor, que você demonstre para o PROCON que você está disposto a resolver o problema do consumidor, porque, de novo, não é só você responder falando que você restituiu e você não vai ser multado. Eu acho que há uma certa dificuldade até das empresas entenderem isso. Quando a gente faz algumas reuniões, algumas conversas, a gente tem que demonstrar que o potencial ofensivo ali do PROCON ele é muito alto, né? E eu não falo só em dinheiro, né? Porque dinheiro facilmente a gente paga. A gente tem sanções muito mais fortes, como parar de comercializar, como ter um nome, né, na mídia muito forte, falando, ó, tal empresa foi multada em milhões. Isso tem um impacto muito negativo para a marca. Então, o que que a gente faz aqui, né? Além de fazer uma boa resposta, ter um bom contato com o consumidor, a gente começa a ser um parceiro de negócio mesmo para o nosso cliente, que eu acho que esse é um ponto crucial. Quando o Léo fala de dados, sim, eu acho que está tão incutido na gente que a gente esquece de contar para as pessoas como é que a gente trabalha aqui dentro. Porque é, quando eu olho para um caso, tudo bem, esse caso é um problema de um produto. Mas quantos casos deram problema daquele produto? Quantos casos da assistência técnica deu problema, sabe? Quando você começa a municiar o seu cliente de dados que façam com que ele olhe para dentro de casa e fala, poxa, eu estou com um problema aqui, eu preciso resolver, para que isso não vire um processo judicial. Então, acho que isso é uma valia, assim, que não dá nem para. Então, ele pode sim fazer um atendimento interno, ele pode sim contratar, sei lá, né, ou não atender o Procon e deixar para que quando isso virar uma multa, eu me preocupo lá com a multa. Mas acho que a gente tem um olhar aqui bem diferente. A Ellen sempre foi uma entusiasta do Procon, né? Sempre foi uma entusiasta dessa coisa de relações de conflito, da gente ter um bom relacionamento com o consumidor. Então, acho que a gente tem, desde que a gente começa a trabalhar aqui no PG, a gente começa a ter um olhar diferente para isso, para dados, para atendimento, para colocar o consumidor em primeiro lugar, mas principalmente entender com a empresa é,
qual que é a dor que ela sente. Porque às vezes é uma dor que ela não sabe dizer exatamente o que é. Ela sabe que ela está tendo multas absurdas do Procon. Mas o que tá ocasionando essa multa do Procon, sabe? Então, quando a gente começa a trabalhar em conjunto, trazer os casos para dentro de casa. Então, acho que a gente já falou em alguns outros podcasts, né, Sil? Sobre reincidência de Procon. Então, a gente tem vários dashboards que a gente consegue olhar qual foi a minha reincidência. E a reincidência aqui, eu não falo só o que virou judicial. Porque, né, isso pode acontecer, virar o judicial. Mas, poxa, o que era uma CIP que eu não resolvi, que foi minha primeira tentativa, virou uma tentativa de acordo ali numa audiência, que a gente também chama de reclamação, mas que virou uma audiência que eu tive uma outra oportunidade de resolver, eu também não resolvi. E aí sim, o consumidor ele tem a opção de ir para o judiciário. Mas o processo do PROCON não acabou aqui, né? O PROCON ele pode olhar para esse caso ou pode juntar todos eles e aplicar uma multa absurda. Que aí começa aquela correria de chama o Léo, vamos lá, com quem que a gente pode falar, né? Chama o time do Rix, vamos, pega o Rix, Douglas, entra com a anulatória. Então, assim, acho que conforme a gente vai tratando esses processos, né, trazendo para dentro de casa, conseguindo organizar esses dados, fazer um bom atendimento inicial, ter dados para trazer para o cliente, de que, olha, eu vou ser um parceiro seu de negócio, que eu acho que essa para mim é a palavra-chave aqui que a gente tem no PG. Nós somos os parceiros de negócio do nosso cliente. Então, assim, tá tudo bem se você falar que você não vai atender para esse produto. Tá tudo bem se você determinar que aqui você não vai fazer esse atendimento. Mas a gente vai te trazer, a gente vai conseguir te trazer quais são as probabilidades de risco que você vai ter em não atender, sabe? A gente vai estar com você. Se você falar que não vai atender, tudo bem, a gente vai segurar na sua mão, mas eu vou te fornecer dados para te falar, olha, aqui talvez tenha um problema, ou não. Vamos monitorar, tá tudo em ordem, o Procon tá conseguindo entender. Vamos fazer uma visita institucional para mostrar do nosso negócio, mostrar o porquê a gente não está atendendo. Eu acho que isso é tudo um conjunto, sabe, Sil? Eu acho que o Procon aqui no primeiro atendimento do núcleo, a gente tem um volume, né? Acho que é um volume alto de demandas. Então, quando o cliente ele entende, né, a criticidade que é o atendimento do Procon e começa a contratar a gente, começa a olhar para o PG, de que a necessidade do PG, né, de ter uma contratação de um escritório que sabe do que está fazendo, que sabe do que está falando, que sabe com quem está falando, de atuação desde o comecinho, a gente começa a ter uma jornada do consumidor mesmo com a gente, sabe? Pô, esse cara eu atendi, não vai ter problema. Pô, teve problema, judicial. O que que aconteceu que eu atendi aqui? Por que que ele virou um judicial? E ao mesmo tempo olhar para ele para virar se ele virou uma multa. Então, quando você olha a jornada inteira do consumidor, você consegue subsidiar a empresa do que ela pode melhorar, sabe? Eu acho que isso que às vezes algumas empresas acabam negligenciando de, é só um Procon, normalmente é só, quando a gente fala de provisionamento, né, a gente provisiona remoto, porque não tem dinheiro ali, que a gente não vai gastar dinheiro ali. Tudo bem, a gente não vai gastar dinheiro agora, mas qual que é o impacto para frente, né? Impacto em multa, impacto em imagem, o que que a gente está fazendo com esse Procon para fazer um bom atendimento? Acho que eu respondi. Douglas, eu queria que você complementasse com o seguinte: a Gabi falou muito que ela faz esse primeiro atendimento inicial, contou um pouco da estrutura como um todo. Quando chega aí na sua área e chegou uma multa, a multa do dinheiro às vezes nem é o maior dos problemas, mas a gente já viu aqui, o tempo que eu estou com vocês, de casos de empresas que tiveram a operação paralisada por causa de multas de Procon. Queria que você contasse um pouco dessa realidade que às vezes não é comum a todo mundo. É verdade, Silva. Né? Por vezes, né, como a Gabi mencionou, às vezes o cliente não tem ali de pronto ali a dimensão do risco que ele pode ter de não tratar adequadamente ali uma reclamação de Procon. E os desdobramentos, né, são diversos. E aí, eu acho que esse atendimento ele vai passar ali por algumas esteiras diversas, né, que não seja apenas a reativa, mas acho que a preventiva, né, começa sempre com essa ação preventiva, muito na esteira do que a Gabi já trouxe, né, com essa ideia de ser um parceiro de negócio do cliente, né, e aí, olhando, né, de dentro, né, se eu fosse o cliente, o que que eu precisaria adequar, né, não é só como eu reajo, mas o que que eu preciso adequar. Então, nesse atendimento, a gente acaba tendo que ter esse olhar muito voltado por preventivo. Então, o preventivo ele vai passar ali pelo entendimento, inicialmente do negócio do cliente, qual que é o modelo de negócio,
né? Precisamos entender ali se existem fragilidades, né, no modelo de negócio do cliente, e as fragilidades, elas são aquelas que são internas do cliente, né, que são os problemas que o cliente está resolvendo, mas ela pode ser também uma fragilidade decorrente do entendimento que o PROCON tem sobre aquele assunto, né, que é o que o Léo trouxe. Então, é traduzir para a linguagem do PROCON qual que é aquela realidade de negócio, porque tem, enfim, tem diversos modelos de negócio, diversas especificidades, e aí é importante que a gente faça esse diagnóstico inicial para fazer esse entendimento de qual que é o modelo, verificar como é que é a percepção de cada PROCON para aquele modelo de negócio, né? E aí fazer essa atuação preventiva. E aí muitas vezes essa atuação ela passa por a gente já passou por diversas vezes aqui da gente fazer treinamentos com a operação do cliente, por vezes para adequar a linguagem, como se comunica, como apresenta, como inclui algumas informações ali comunicadas na internet, para que fique adequado. Muitas vezes não há uma mudança substancial na forma de atuação do modelo de negócio, mas há na forma de comunicação. Então, isso é algo que a gente aqui acaba fazendo de forma preventiva, né? Nós temos aqui clientes do setor de varejo, que atua ali no país inteiro, né? Atendemos aqui clientes, normalmente clientes de grande porte, que atuam em todo o país. Então, por vezes você tem um problema de legislação local, né, para determinados segmentos de negócio. E aí é uma dificuldade para um jurídico interno, né, ter mapeado como é que funciona a legislação em Campina Grande, Campinas, uma cidade do interior de Minas, né, e por vezes ter esse entendimento, esse mapeamento é essencial para que a empresa deixe de estar na mira dos PROCONs, né? Então, para que ela esteja em conformidade, a gente acaba fazendo, muitas vezes, ali, esse mapeamento legislativo, né? O Léo também acaba atuando, muitas vezes, nessa ser aqui em parceria com a gente, porque muitas vezes ele vai ali num relacionamento, então, às vezes, ele sabe, ó, o PROCON tal está olhando para esse assunto, nesse momento. Então, a gente precisa fazer, né, o diagnóstico de qual o risco. Então, a gente precisa fazer essa primeira atuação preventiva para deixar ali o cliente mais confortável. Agora, eventualmente, pode vir as penas, né? Pode ser assuntos que, eventualmente, o cliente não tem espaço para mudança, ou porque o entendimento do PROCON também é diverso, a gente precisa fazer esse trabalho ali de entendimento. E aí, por vezes, quando chega essa autuação, aí a gente precisa fazer um novo mapeamento, mas aí já um olhar um pouco mais reativo. E aí é entender muito essa causa raiz, o que provocou, se a gente tem ali algum assunto específico por região que possa ser mais sensível, algum tipo de legislação específica que foi criada por região, né? Aqui no setor bancário, por exemplo, a gente tem às vezes algumas leis ali um pouco extravagantes municipais, e aí o setor bancário ele acaba atuando de uma forma unificada em âmbito nacional. Então, não tem tanto espaço para fazer certas alterações. Então, a gente precisa fazer esse entendimento, né, para poder atuar, e aí vai passar, e aí realmente a gente acaba entrando um pouco mais na questão mais técnica, muitas vezes, aí é entender o que é tese vencedora, por cada órgão, né, para verificar o que a gente tem espaço. O PROCON São Paulo, para você ter uma ideia, é um PROCON muito ofensor em termos de valor. Ele não aplica tantas multas em termos quantitativos, mas o impacto econômico das penas do PROCON São Paulo são muito relevantes. E aí, por ele entende alguns entendimentos do PROCON São Paulo, às vezes a gente consegue ali alguns êxitos por conta de questões formais, que eles são um pouco mais rigorosos também com essa questão formal, e aí se a gente conseguir demonstrar que existe algum vício formal, muitas vezes a gente consegue alguns êxitos. Então, aí a gente vai para uma outra esteira, né, que é um pouco mais técnica, e aí, por fim, se nada der certo na esfera administrativa, a gente tem a opção de judicializar a questão. Por vezes, a gente acaba tendo que levar para o judiciário, porque muitas vezes o cliente está em conformidade com a sua prática, mas a gente tem ali uma diferença de entendimento, né? Como é que o PROCON entende aquele assunto, né? Como o mercado e às vezes até o cliente entende o assunto, e a gente acaba levando para o judiciário para a gente demonstrar que a conduta estava regular e a gente ali obter um save, né? Então a gente acaba fazendo ali uma atuação muito conjunta, né? Começa ali com a Gabi, entendendo como é que está a situação do cliente, né,
com o consumidor, mas aí a gente acaba passando também por essa fase preventiva para diagnosticar, né, a exposição do cliente, e depois uma fase, digamos assim, um pouco mais reativa, que é a defesa mesmo na esfera administrativa e talvez judicial. Léo, eu queria que você falasse agora um pouquinho. O Douglas deu um panorama de como ele faz essa questão do gerenciamento dessas questões das multas que podem vir a paralisar a operação e tudo mais. Acho que aqui tem uma parte muito importante do teu trabalho, que é entender o entendimento do PROCON com relação às questões. A gente vê aí a escalada da tecnologia, com o avanço da inteligência artificial e tudo mais. Isso deve trazer né, novos modelos de negócio para o mundo. Contasse um pouco disso, desse trabalho, de como você tem visto a atuação dos PROCONs e tudo mais. Boa pergunta, Silvia. Eu não sei se todo mundo sabe, né, mas os membros do RICS aqui, do PG Advogados, são ex-membros do PROCON, né, então isso talvez sendo um pouquinho arrogante aqui, nos habilita, né, ou pelo menos nos ajuda um pouquinho aqui a entender como que funciona, né, a cabeça de um dirigente, ou como que funciona a cabeça aí de um fiscal, ou como que muitas vezes os PROCONs entendem pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E aí, quando a gente fala em tecnologia, inteligência artificial, né, eu gosto de lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, ele é o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo, né? Então, ele, por ser principiológico, ele permite estar atual até hoje, né? Obviamente aí que tem projetos de lei para fazer atualização, né? Nós tivemos recentemente também a atualização da questão do superendividamento, mas no seu cerne ali, né? Ele é um código principiológico que ele está se adaptando já, né? Há mais de 30 anos aí que ele se adapta às novas tendências de mercado, às novas situações, e com a IA, com a tecnologia, isso não é diferente, né? Então, o CDC ele permite que você utilize os mesmos dispositivos que estão presentes neles para você avaliar o caso concreto hoje de um caso de IA, um caso de tecnologia, um caso aí de publicidade enganosa, né? Então a gente tem aí os deepfakes, a gente tem uma série aí hoje de produção de materiais, né, que eles replicam muitas vezes a voz, imagem, vídeo, né, de pessoas, de famosos. Tem toda uma discussão aí de direitos autorais, de música e tudo. Então são discussões muito legais, muito bacanas, né? O Congresso Nacional hoje ele trabalha com alguns PLs do comércio eletrônico, trabalham também de alguns outros PLs relacionados a isso, né? A gente vê uma movimentação também muito grande da regulamentação da própria IA no Brasil, e aí a gente vê o papel também da própria autoridade, né, de proteção de dados hoje no Brasil, que também tem feito um trabalho importante aí de soft law, né? Então eles têm trazido assim orientações, tem trazido uma série de materiais que nos permite também navegar nessa situação, né? Eu também gostaria de trazer aqui um ponto que hoje está muito quente, que está muito em voga, que é o julgamento do STF com relação ao artigo 19 do Marco Civil, né? Que também traz a questão da responsabilidade. Então, hoje, podemos dizer assim que o direito, principalmente dessa área, está em ebulição, né? Então, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para a gente conversar, para a gente falar. E aí eu já queria aqui, antecipando um pouquinho, deixar o RICS, né, à disposição aí dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, que esse é um mar que nós navegamos, né? Então, aquele negócio, né? O bom marinheiro ele navega em qualquer vento. Então a gente tenta sempre fazer esse ponto, né? Então seja no poder legislativo, seja no poder judiciário, seja no poder executivo, o RICS então ele tenta dar esse olhar, ele tenta fazer esse trabalho institucional, né? De levar a informação, de tentar de repente explicar algum ponto e fazer com que algum projeto, alguma situação ela acabe sendo benéfica aos nossos clientes, né? Então, nós também buscamos, nós temos esse papel, nós temos esse impacto e, mais uma vez, me colocar aqui à disposição, toda a minha equipe, né, do RICS aqui para trabalhar em conjunto com os fornecedores para atender essas expectativas e essas ânsias do mercado.
E tem, assim, uma agenda que as empresas precisam construir de relacionamento com esses órgãos, levando em consideração que a gente trabalha num país continental, e o entendimento aqui no sul talvez seja diferente do entendimento lá no norte, porque as condições climáticas são diferentes, a cultura da população é diferente, enfim, pode ser o mesmo produto, mas você tem condições de usabilidade diferente. Com certeza, esse é um excelente ponto também, né? As regionalidades. E aí, quando a gente fala em Procon, acho que a Gabi sabe tão bem quanto eu e o Douglas também, que basicamente cada Procon tem a sua dosimetria, né? Tem essa forma de analisar um processo. Então, apesar de nós termos lá o Decreto 2181, nós temos o CDC, né? Muitos PROCONs têm a sua própria legislação, digamos assim, né? Seja por decreto, seja por lei, seja por regulamento, seja por portaria, e aí isso cria mais um desafio para os fornecedores, né? E aí por isso que é importante ter alguém como o RICS, ou ter alguém como o próprio PG, né? Que tem aí áreas integradas que se conversam e que trabalham em diversas etapas de um processo administrativo, de uma reclamação, e aí a gente permite, então, fazer essa entrega qualificada também para diferentes perfis de dirigente, para diferentes legislações de PROCON, e isso a gente consegue, então, trazer um resultado ainda mais significativo, ainda mais bonito, e que, de fato, tenha aproximado aí os fornecedores dos órgãos de defesa do consumidor, e esse trabalho tem gerado muita economia, muito resultado, e, de fato, é muito satisfatório fazer parte de um projeto tão bonito, né, de um trabalho tão bonito que a gente consegue fazer tanta entrega e resolver tantos problemas, né? Seja para os fornecedores, seja para os consumidores, que no fim das contas todo mundo busca a resolução do problema do consumidor, né? E aí quando a gente consegue então atender todos esses interesses, a gente fica muito feliz que esse resultado apareça, que aconteça, e no fim das contas a gente conseguiu muitas vezes traduzir uma dificuldadezinha e a gente chegar ali num consenso e conseguir resolver e sair todo mundo feliz. Agora, eu queria trazer uma questão prática com vocês, tá? Eu vou entrar um pouco mais nessa questão de cases com você. Vou começar pela Gabi. Eu sei que você teve um case aí muito legal na sua área, que foi a redução, né? A economia de 500 mil minutos em tempo de trabalho, sem mexer em nenhuma política da empresa, apenas mexendo nos fluxos de trabalho do atendimento das questões relacionadas ao PROCON. Essa é uma estratégia que cabe para outras empresas ou foi uma coisa específica desse cliente? Conta um pouco do case primeiro, né? Acho que era legal. Meu, muito legal, Sil. Acho que é legal a gente contar um pouco do contexto. Quando um cliente procura o PG, né, acho que a gente está deixando bem claro aqui que a gente não olha só para um pedacinho, a gente tenta olhar o mais amplo possível para que a gente consiga trazer ideias e tudo mais. Então, desde a gente fazer um banco de dados dos casos, analisando causa, motivo de acionamento, o que efetivamente aconteceu. Então, a gente faz uma análise bem profunda para que a gente tenha dados. Porque no final do dia, a gente. Quando eu virei advogada, era muito engraçado que falava assim: você precisa me dar dados. Eu falava, mas eu sou advogada, tudo depende. E depois que você vai entendendo por que você precisa de dados, porque sem dados você não consegue resolver muita coisa, né? Eu posso chegar no lá e falar, Léo, vai no Procon, fulano de tal, e fala para ele que ele as ações não, ele não tá mandando CIP, tá mandando audiência. Ele tá, mas qual que é a quantidade disso? Né, sobre o que é. Então, assim, se eu não trouxer dados, a gente não consegue sentar numa mesa para conversar. Então, aos poucos eu fui entendendo tudo isso e o PG é muito forte, né, para a gente falar sobre dados. Enfim, quando o cliente chega para dentro do escritório, né, quando o cliente chega, a gente acaba fazendo um onboard muito forte. Então, a gente senta com o cliente para eu entender o negócio dele, o que ele faz, quais são as reclamações, o que a gente pode melhorar, o que ele tem de subsídios, não tem. E quando há abertura, obviamente, a gente começa a olhar também todo um processo de como é que esses casos chegam. Ah, por onde que a CIP chega, por onde vocês pegam, por onde cadastra. Então, e aqui dentro a gente usa um sistema chamado Brainlaw, né? Acho que todo mundo já conhece aí um pouquinho sobre o Brainlaw. Se não conhece, deveria conhecer. É, E aí a gente começou a pensar no fluxo de como é que a gente colocaria esses dados para dentro do Brainlaw e como é que essas pessoas receberiam esses dados, né? E para esse cliente específico, Sil, a gente começou a olhar que tinha várias coisas ali que a gente podia automatizar ou a gente podia melhorar em prazo, em tempo, em análise. Então,
Acho que foi uma construção ali muito a oito mãos ali. Acho que a gente sentou eu, sentou o cliente, sentou o time de Brainlaw, sentou o nosso time interno aqui de PG Law, de PG Lab. E na hora que a gente sentou todo mundo junto aqui para ver, onde que a gente tem oportunidade, onde a gente pode aplicar um pouco da IA, onde a gente não pode aplicar IA, onde que a gente tem tempo, não tem. Quando a gente começa a resolver esse tipo de problema, a gente consegue diminuir tempo de trabalho, né? E é trabalho repetitivo, trabalho que a gente consegue minimizar mesmo, a gente consegue economizar esse tempo. Então, quando a gente fala em 500 mil minutos, acho que a gente já ultrapassou em muito esse número para esse cliente, em números de tempo de trabalho. Só que o que é mais legal, né, quando a gente vê o resultado final de tudo isso, é como esses números, eles refletem na ponta. Porque não adianta só a gente ter um bom trabalho, redução de dados aqui, né, minimizar trabalho e tudo, se eu não tenho um resultado legal na ponta. Então, assim, eu diminuí, mas a minha nota do Segov piorou. Ou o Procon entendeu que, nossa, não estou respondendo ao contento. Então, eu acho que toda essa construção no final, né, quando a gente tentou reviu o fluxo, viu onde a gente podia melhorar, onde a gente podia cortar, tem aqui um fluxo que, pô, ele não precisava existir, né? Já podia passar para cá, já podia responder. Então, quando a gente reviu todo o fluxo da empresa, a gente conseguiu diminuir, a gente começou a perceber que os consumidores também começaram a ficar mais felizes. Porque, de novo, é um namoro, né? Então a gente começou a fazer as pazes com o consumidor, né? E aí a gente começou a ter uma resposta mais rápida, a gente começou a ter uma resposta mais humanizada, que eu acho que isso o Procon pede muito para que a gente faça isso, né? E não só na resposta física, né? Não só na resposta do Procon lá na cartinha que a gente faz, mas também num atendimento para o consumidor. Por vezes, né, principalmente o Douglas mencionou ali sobre a nossa área bancária que a gente atende, às vezes o consumidor não entende a fatura dele. Um simples telefonema que você dá e fala: olha, a fatura aqui melhorou, olha aqui, veja na página tal. Isso já minimiza, sabe? Qualquer angústia que o consumidor tenha sentido. Então, acho que esse case aí que a gente diminuiu 500 mil minutos foi um grande trabalho que a gente fez com os times, né, em conjunto ali, em 4, 5 times, olhando para os dados do cliente, sem mexer em absolutamente nenhuma política. Eu acho que isso é um ponto bem legal, porque é fácil, né? Se a gente decidir agora que a gente vai, todas as reclamações a gente vai acolher, a gente vai entregar, a gente vai responder, a gente vai fazer de forma positiva, óbvio que a gente tem né, um up ali de nota, um up de atendimento e tudo mais. O desafio aqui foi não mudar a política de acordo, não mudar nenhuma política que a gente tinha da empresa, mas mudar a forma como a gente olhava para ela, olhar a forma como a gente olhava para os processos. E aí, quando você me pergunta, vale a pena ou isso só aconteceu para esse cliente? Super vale a pena, em qualquer momento, né, para qualquer cliente. Eu acho que sempre há uma oportunidade para a gente olhar e fazer um pouquinho melhor. Hoje a gente tem muita tecnologia que pode ajudar a gente aqui, né? Então, a gente tem um time de inovação dentro do PG, né? O pessoal ali do PG Lab, a gente chama eles e fala: ó, eu tive essa ideia. Nossa, eu trago uma ideia, a gente sai ali com mais 30 na mão, sabe? Então, qualquer cliente que esteja disposto, né? Que eu acho que essa é uma parte importante também, né? Porque não adianta só a gente querer ter muita tecnologia, querer entregar, querer fazer, se o cliente não está disposto a também mudar um pouquinho lá dentro, né? Porque toda automação, ela demanda tempo, ela demanda testes, ela demanda a gente entender se vai dar certo ou não vai. E por vezes a gente vai por um caminho e fala: poxa, esse caminho não deu muito bom, não, volta para lá, vamos para o outro. Então, acho que esse case foi um case muito de sucesso, porque a gente conseguiu minimizar, assim, horrores o que a gente tinha de tempo de tratativa dos casos, e a gente conseguiu ter um bom relacionamento com o consumidor, principalmente quando a gente fala ali do atendimento, sabe? Como é que eles se sentiram acolhidos, como é que foi a nota. Então, foi um baita case de sucesso, e eu tô pronta para ter mais outros cases para a gente trazer aqui, diminuir mais 1.000 minutos, sei lá quantos 1.000 minutos de cada cliente, porque é isso que faz dar certo, né? Isso que faz a gente sentir aquele gostinho de que deu certo e que valeu a pena. Douglas, você queria complementar? Então, eu já Não, eu vou, não. vou puxar aqui o case para você. É o seguinte, a sua área mexe muito no bolso, né? Mexe no fluxo de caixa das empresas, porque a gente está falando de multa. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho como é que vocês fazem esse monitoramento de autuações, o gerenciamento dessas multas, para tentar também diminuir o custo, né? Já que o cliente não fez a lição de casa quando deveria, ou por alguma razão a multa foi inevitável por questões de entendimento, como vocês já colocaram anteriormente,
Como é que se trata isso depois que já virou uma questão judicial? Bem, Silvia, quando a gente acaba recebendo aqui a multa, né, o cliente ali, pelo menos via de regra, né, a maioria dos PROCONs acaba fazendo ali uma intimação pessoal do cliente e, no meio dali, a gente começa a tratar, né, começa a tratar os casos. Então, a gente tem digamos, esse caminho oficial, caminho número 1, que é o recebimento da intimação pelo cliente, que starta ali a nossa atuação nessa fase de fiscalização. Agora, sem prejuízo dessa atuação, nessa fase, que a gente vai apresentar uma defesa, né, eventualmente o recurso administrativo, se houver aplicação da multa, sem prejuízo, né, há a possibilidade de que a gente faça outros tipos de varredura e monitoramento. E aí, por isso que é importante, né, dar clareza desse trabalho integrado, porque esse monitoramento ele é feito também, com a Gabi, que pode sentir, né, que algum assunto está aumentando né, a insatisfação do PROCON com, né, o posicionamento da empresa, né, a gente pode ligar esse alerta inicial por essa via, mas o Leonardo também, ele faz esse trabalho de relacionamento. E, por vezes, ele acaba tomando ciência, né, de que o PROCON tem uma filinha de processos que ele vai mandar para o cliente. Então, assim, são processos que formalmente não existem, digamos, no mundo jurídico, porque o PROCON ele separou para decidir, ou decidiu e manteve ali para análise, para mandar para o cliente, né, para a empresa. E aí, eventualmente, a gente tem esse acesso antecipado a essa autuação. E aí é uma oportunidade da gente fazer, né, rever o que a gente fez de preventivo, né, reavaliar com o cliente e levar para o cliente e falar, ó, a gente está com esse possível impacto, né, nessa e nessa região, né, por conta desse e daquele assunto. Né? Temos espaço para dialogar com o PROCON? Né, o que vamos fazer? E aí fazer a estratégia ali a 4, 6 mãos, né, uma estratégia que atenda ali, em alguma medida, o anseio do PROCON, que ele quer uma resposta. Muitas vezes a gente consegue um resultado positivo, né, levando o entendimento a eles, né, e aí faz esse trabalho de fato integrado, e aí sim a gente não vai ter necessariamente essa atuação tanto ali do Léo, né, numa ponta, e a Gabi também vai atuar numa outra, que é readequando o formato das respostas, né, para que a gente seque, digamos, uma fonte de custo, né, e o nascedor a gente também já passa a atuar. Então, é algo assim bem integrado, né, e com isso a gente consegue ter uma ação bem mais preventiva e ganhar algum tempo ali para que o cliente possa fazer, que a gente possa, né, decidir junto com o cliente, né, no seu time, né, e ganhando algum tempo ali, porque quando vem a decisão, aí é só o prazo para defesa de recurso, né, e aí tem que cumprir o que está na lei local. Perfeito. Acho que a gente já abordou todos os pontos aqui da atuação de vocês. E agora eu queria um pouco. Eu sempre faço aqui um exercício no podcast, um pouco de futuro, mas acho que no caso de vocês não seria bem um futuro. Mas diante da experiência de vocês, do dia a dia de vocês, que desafios vocês enxergam quando a gente está falando de PROCON, que as empresas realmente precisam prestar atenção? Ó, eu vou manter aqui a palavra, né? Quem começa? Então, de impacto imediato, né? A Gabriela vai complementar ali, porque ela pega ali no nascedouro, mas os impactos ali econômicos que a gente tem de imediato, né? Aqui com as multas a gente tem um impacto muito severo na provisão, que costuma ser uma dor de cabeça interna para os clientes. Então, nós temos aqui PROCONs que aplicam uma multa de R$ 1.500 e vai ter PROCON que vai aplicar multa de 10 milhões. E, por vezes, os casos não são tão diferentes. Podem ser casos, muitas vezes, análogos e com impacto para o consumidor semelhante. Então, a gente pode ter, realmente, um valor elevado de multa e de provisionamento. Então, esse é um impacto que, para a gente aqui, é bem severo, a gente sente isso nos clientes. Aí tem a questão do valor da pena, né? Porque caso a gente
mantém a pena ali na esfera administrativa, a gente pode judicializar, mas a gente tem que fazer ali um racional para verificar o que vai sentido ou não discutir, porque o cliente também não quer ter ali um número elevado, né, de processos judiciais, e aí a gente está falando aqui, né, tem mais de 1.000 PROCONs, então pode vir, né, de qualquer lado, a pena. E acho que algo aqui que a gente não abordou tanto, mas que é muito severo para os clientes, é a questão dos impactos, né, com a negativação. Porque essas multas, né, aqui na esfera administrativa, né, elas podem, né, ser inscritas em dívida ativa municipal ou estadual. E isso pode causar prejuízo aqui para o cliente, né, porque às vezes ele tem algum benefício fiscal em alguma região, isso pode ficar impactado, ameaçado por conta dessa negativação, né, a questão de aí, eventuais empréstimos do cliente também no mercado, ele pode ficar impactado, né, tivemos aqui caso de cliente que teve problema na Operação Fabril, né, porque atuava ali na Zona Franca de Manaus e eles tinham ali um procedimento ali que impactava a negativação, poderia impactar a entrada e saída de mercadorias. Então, são impactos ali, né, uma pena não tratada da forma adequada, enfim, uma política que não está bem azeitada com o cliente, né, se o cliente for um pouco resistente ali a solucionar essas questões, a gente pode ter um impacto maior na sua operação. Então, por isso é importante olhar, né, com muito carinho ali a reclamação desde o nascedouro, ali com atendimento ao consumidor, né, mas na fase da fiscalização ali também, porque a gente pode ter impactos severos, então é importante que a gente olhe e considere, né, a complexidade do Brasil, né, e tenha ali uma operação muito bem controlada para a gente não ter nenhum tipo de impacto, né, na operação final do fornecedor. Eu acho que tem um ponto ali, óbvio, o que que a gente espera e como é que as coisas estão, né? Final de ano a gente vai ter um monte de reclamação, Black Friday, essa foi a melhor Black Friday, então tem muita venda, muito problema, isso resvala aqui inicialmente em mim, depois vai resvalar nos meninos. Mas acho que talvez o Léo possa contar um pouco pra gente. A gente acabou de passar por um ano eleitoral, né? Então, talvez a alteração dos dirigentes ali de Procon vai ter um impacto direto nas multas, porque é o primeiro contato, é a primeira ação, então alguns vão ser uma mão um pouco mais pesada, outros não. Então, assim, acho que esse ano vai ser um ano muito alerta para a gente de Procon, né? É um ano muito alerta de como é que os Procons vão se posicionar e como é que eles vão atuar daqui para frente aí para o próximo, né, para os próximos anos ali em que os dirigentes permanecerão. Mas além de que tudo que o Douglas disse, eu tenho essa preocupação inicial de acompanhamento mesmo, de o Procon vai continuar igual, vai chamar meus clientes para conversar, porque acho que quando chama para conversar é aquilo que o Léo estava falando lá no início. Antigamente os clientes tinham muito medo, porque quando você é chamado pelo Procon, meu Deus, o Procon me chamou, vai me multar, tá isso. Hoje a gente tem um trabalho inverso, né? A gente tem um trabalho da gente falar para o cliente, falar, ó, vamos lá, né? Proativamente, mostrar para o Procon que você está preocupado com ele, que ele é um órgão importante para você tratar. Então, acho que para os próximos anos aí, né? Principalmente para esse ano de 2025, acho que olhar para esses dirigentes e como é que eles atuam, isso vai ser extremamente importante. E aí, de imediato, né? Acho que o primeiro impacto é sempre comigo quando as CIPs começam a receber. Mas as multas, elas não têm tanto impacto agora, né? Aqui comigo. Eu tenho impacto imediato de dados. Então, vendeu muito, a economia tá boa, então vende-se muito, tem muito problema. Tendo muito problema, impacta no Douglas e no Léo. Que daí eles vão ter que o Douglas de resolver problemas de multa e o Léo de lá entender como é que esse dirigente entende, como é que esse cara vai aplicar multa, não aplica, esse cara entende assim, entende assado. Então, eu acho que para o próximo ano vai ser um ano ali da a gente sentir o terreno, sabe? Assim, entender o que está acontecendo e como é que vai ser os próximos passos. Acho que é isso, né, Léo, para esse ano aí, as preocupações que a gente vai ter. Sim, está certíssima, Gabi. Além dos PROCONs, né, tem uma movimentação também de mudança do secretário nacional do consumidor, né? Então, há uma movimentação aí para que ele assuma uma cadeira na ANS, né? Então, a gente também tem essa movimentação lá no órgão federal, né, que faz ali a organização do sistema. Então, temos esse impacto. E aí, a gente também percebe, né, quando há uma mudança de gestão nos PROCONs, cada dirigente tem seu perfil, né? Então, tem aquele que prefere colocar toda a equipe na rua,
Nós vamos fazer fiscalização, né? Então, eles batem na porta todo estabelecimento, vão no banco, mede o tempo de fila, aplica a sanção, coloca no jornal. Daí tem dirigente que é mais instagramável, digamos assim, né? Que ele quer fazer tudo, colocar no Instagram e postar. Tem outros que são mais quietinhos, que preferem trabalhar ali nos bastidores, né? Mas eles também fazem um papel importante, porque muitas vezes eles atuam de forma mais estratégica, né? Então, tem todos os desafios que a Gabi colocou perfeitamente, né? Então, esse, de fato, vai ser o desafio para os fornecedores agora com o Procon. E eu acho que um outro desafio que nós temos também, né, é como a gente sempre melhorar a informação. Eu acho que a Gabi também colocou um ponto muito bacana, que a maioria dos Procons, desculpa, a maioria dos consumidores que a gente atende em Procon, eles não são especialistas de direito do consumidor, não são letrados ali no CDC, e aí a gente tem que também tirar um pouco daquele ensinamento jurídico, né, que para nós três aqui, advogados, né, que a gente aprendeu a falar o juridiquês, a gente vê muitas vezes juízes, embargadores também utilizando uma linguagem mais rebuscada, e aí o CNJ vem e fala, olha, pessoal, vocês têm que ter uma linguagem que é mais acessível, né? Não faz sentido perder tempo com palavra difícil, o importante é a gente passar a mensagem, o importante é que ela seja clara. E o Código de Defesa do Consumidor, ele traz talvez o princípio mais importante dele ali, que é o dever de informação, né? A informação tem que ser clara, tem que ser ostensiva. Então, eu acho que esse é um desafio para os fornecedores de sempre estar melhorando essa comunicação, que essa comunicação chegue para os consumidores de maneira efetiva, que o consumidor entenda aquilo que o consumidor fale, né? E aí a gente consiga criar pontos, criar entendimentos, e aí a gente conseguir, de fato, reduzir judicialização, aumentar a satisfação, e aí a gente tem um mercado de consumo muito mais justo, muito mais honesto, muito mais claro, e aí a gente vai conseguir, então, ter aquilo que todo mundo busca, né? Que é você reduzir custo, melhorar a eficiência, melhorar a entrega, né? Eu acho que a gente trouxe aqui diversos cases de sucesso. Eu até tenho um aqui para contar, né? Que seria ali uma economia de basicamente 3 milhões e 700 mil reais, uma negociação com o Procon, então também é um case bacana, então a gente consegue, cada um com a sua expertise, cada um com a sua equipe, né, a gente consegue trazer diferentes cases de sucesso em diferentes segmentos, né, então é no relacionamento, é no judicial, é no administrativo, então isso que é rico também no direito, né, a gente poder estar aqui conversando, debatendo, trazendo ideias, e mais uma vez, colocando a gente aqui à disposição para estar também aplicando esses nossos conhecimentos, aplicando esses nossos cases de sucesso também para outros clientes do escritório, clientes também que hoje não estão no PG, mas que estão muito bem-vindos para conhecer nossas equipes aqui, conhecer o nosso trabalho, e a gente possa também trazer para esses clientes esses ganhos, né? 500 mil minutos de economia, o Douglas também trouxe ali a questão dele, tem também a nossa questão aqui interna do Rix, então, de fato, são muitas vertentes aqui de trabalho que a gente consegue, de fato, entregar resultado, trazer satisfação para o consumidor, e aí, no fim do ano, todo mundo estourar aquela champanhe, porque a gente tem a certeza que fez o melhor que a gente podia, e a gente tem consumidores felizes de um lado e fornecedores felizes também do outro lado. Não, mas você não pode ir embora sem contar o case. Agora eu fiquei curiosa. Como assim uma economia de 50 e poucos milhões? Conta aí Jogou como e foi foi. embora, né, Sil? Como assim? Não pode, tem que contar. Esse fica para o próximo podcast, estou brincando. Mas, basicamente, um dos nossos trabalhos é fazer negociação, né, de multas. Então, a gente já falou muito de dados aqui, né? Então, a Gabi coleta lá a informação. Então, eu sei que eu recebi X número de multas determinado por Procon. E esse X número de multas, ele representa um valor na provisão, né? O Douglas também explicou um pouquinho dessa questão do risco. E aí, um dos nossos papéis é abrir, né, junto aos PROCONs, uma possibilidade de negociação. Então, seja através de conversa com procuradoria, seja através de doutrina, de jurisprudência. E aí a gente muitas vezes consegue mudar o entendimento de PROCON, né? E aqui está o desafio também, né, Gabi, que você comentou. Então, a gente, ao longo desses últimos anos, criou um procedimento, um fluxo com muitos PROCONs de negociação. Daí agora mudam-se esses dirigentes, né? Esse dirigente talvez não tenha mais a mesma percepção das coisas, ou esse dirigente agora vem e fala assim, o meu antecessor não negociar, mas agora eu acho que dá para negociar, então abre oportunidade, então a vida e o trabalho é feito também de oportunidades, né? E nesse caso específico, a gente, se for considerar a dosimetria atual do órgão aí, a gente está falando em 5, 6 milhões de economia para o cliente, né? Se a gente for considerar
a média é histórica, a gente está falando de 3 milhões e 700. A gente vai falar só da provisão, a gente está falando de 850 mil reais de economia. Então, é algo assim muito bacana, porque a gente consegue muitas vezes reanalisar caso consumidor, resolver os casos consumidor, a gente consegue trazer um serviço bacana para a empresa, então isso impacta positivamente também os números das equipes internas, né? E aí o Procon também ele consegue resolver uma demanda reprimida que ele tinha, né? Ou porque ele aplicou sanção e precisava executar isso na justiça, ou porque ainda estava pendente de análise de recurso. Então, o Procon também é bom que ele tenha esse trabalho de poder sentar numa mesa, discutir melhores soluções para o consumidor, chegar ali em compromissos, né, desses fornecedores, então, para com os Procons e os consumidores, e aí a gente conseguir ter excelentes resultados como esse que eu acabei de apresentar para vocês. Então, é um trabalho, de fato, muito bonito, muito satisfatório e que a gente tem muito orgulho de participar e poder fazer essas entregas, se não semanalmente, mas mensalmente, né? E a gente está fechando o ano aí com essa negociação que eu estou passando para vocês. Então, estamos fechando o ano aí com chave de ouro. Então, assim eu começo a me despedir de vocês. Foi uma conversa super rica. Eu acho que quem assistiu a gente até aqui pôde anotar bastante coisa, que tem bastante lição de casa para fazer. Então, assim, eu queria agradecer a Gabi, começando pela Gabi, por ter vindo aqui compartilhar um pouco mais do seu conhecimento em mais um podcast. Imagina, Silvia, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui, contar um pouquinho do que a gente faz. E é isso. Meninos, obrigada. Acho que é a primeira vez que a gente grava os três juntos, né? Por mais que a gente tenha interação diária, acho que é a primeira vez que a gente sentou para falar um pouquinho do que a gente faz. Mas acho que é o primeiro, né, Silvia? A gente podia fazer outros para contar outros cases, outras coisas. Acho que é isso. Muito obrigada, pessoal, por ter assistido a gente, ter ouvido. A gente se vê na próxima. Douglas, é um prazer ter sempre você por aqui. Espero que, assim como a Gabi já deixou spoiler aqui, compromisso público, a gente consiga fazer outros episódios. Ficamos à disposição, Silvia. Foi um prazer aqui ter esse bate-papo aqui com vocês. É muito bom fazer essas trocas aqui, é sempre uma oportunidade da gente sempre se manter alinhado, né, como é no dia a dia, né, e aí trocar as melhores práticas, né, para obter sempre o melhor resultado aqui para todos os clientes. E, Léo, foi ótimo ter você aqui também, compartilhando um pouco desse seu conhecimento, contando um pouco mais desse trabalho maravilhoso que o Rix faz. Muito agradeço a oportunidade, agradeço aos meus colegas aqui, é sempre um prazer estar conversando com eles, compartilhando conhecimento e aprendendo também com eles e com você também, Silvia. Então, é um sentimento de gratidão mesmo da gente poder passar informação, né? Porque o ser humano que não transmite informação, ele para no tempo, né? Então, aqui a gente tem essa oportunidade de estar sempre conversando, sempre trazendo coisas novas, e aí a gente também tem a oportunidade aqui de refletir sobre o que a gente passou e o que está por vir, né? E de repente, uma conversa aqui num podcast como esse nos abrem novas oportunidades, né? Nos abrem aqui novas expectativas e nos permite muitas vezes identificar pontos de melhoria, né? Se não dentro da nossa própria equipe, mas às vezes na equipe do colega. Então, acho que é extremamente válido e eu fico extremamente feliz de estar aqui no dia de hoje e poder estar aqui com vocês. Bom, então, assim, eu encerro mais um episódio aqui do Conectando Mentes Curiosas, agradecendo a você que ficou com a gente até o finzinho do programa. Lembrando que você pode ser avisado sempre que a gente subir um episódio novo, tanto no Spotify quanto no YouTube. É só ir lá e clicar no sininho de ambas as plataformas que você vai receber uma notificação na tela do seu celular cada vez que a gente subir um episódio novo. Lembrando também que se você quiser se você quiser saber tudo que o PG anda fazendo, é só seguir o PG lá nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Então segue a gente por lá, tem bastante conteúdo, bastante e-book, bastante conteúdo, bastante material para você poder estudar e aprimorar seu dia a dia. E lembrando também que se você quiser saber mais ou acompanhar mais o trabalho aqui do Conectando Mentes Curiosas, a gente também tem um perfil lá no Instagram. É só seguir a gente lá no Conectando Mentes, @Conectando Mentes Curiosas. Eu fico por aqui e te espero no próximo Conectando Mentes Curiosas. Até lá!